Graça e paz aos meus queridos amigos e irmãos que comigo estudam a palavra de Deus, buscando nela compreender aquilo que Deus revelou aos seus filhos e aos seus servos no livro do Apocalipse. Hoje estudaremos a quarta carta de Jesus para a igreja chamada Tiatira, cujo nome significa sacrifício de contrição e simboliza o cristianismo do sexto século até o século XVI. Portanto, esta é a igreja medieval ou a igreja da Idade Média. Dos 7 períodos do Apocalipse, a igreja de Tiatira é a de maior duração e representa a pior condição em que a igreja de Deus na terra se encontrou. Vamos perceber isso pela linguagem da sua carta. Vamos fazer a sua leitura no capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 23. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pela leitura que fizemos da carta de Tiatira, notamos que o seu conteúdo fala de situações muito negativas para uma igreja. É claro que essa não era a condição de uma congregação nos dias de João, mas uma situação profética na qual a igreja de Deus se encontraria no período da Idade Média. A repreensão feita a Tiatira mostra que o seu estado espiritual é pior do que a igreja do período anterior de Pérgamo, no qual muitos líderes cristãos foram simbolizados pelo falso profeta Balaão, por se corromperem com o poder oferecido pelos imperadores romanos, que eram simbolizados pelo rei Balaque. Na realidade, no período de Tiatira, esse foi o limite que a igreja chegou da maior decadência do cristianismo, e a linguagem que Jesus usa para se dirigir a ela mostra que ele não aceitava mais. Mas é interessante o fato de que Jesus, nessa mensagem, faz uma distinção entre a igreja da época e os seus membros. Na realidade, ele até elogia os seus membros, dizendo para Tiatira: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras.
Então havia muita coisa boa em Tiatira. Mas então o que havia de ruim, de muito ruim nela? Jesus deixou isso claro quando ele disse: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olhe, a mulher chamada Jezabel, que aparece nas palavras de Jesus, não se tratava realmente de uma mulher física que literalmente existiu nem nos dias de João, nem durante o período da igreja de Tiatira. Ela é antes um outro símbolo do passado, da Bíblia, quando Israel alcançou seu pior estado de corrupção, de idolatria e do abandono de Deus, porque o rei Acabe havia se casado com uma estrangeira idólatra, adoradora do deus Baal. E vejam só, o deus Baal no Antigo Testamento também significava a representação máxima do deus Sol, assim como o deus Mitra romano. Aí veja que pela influência de Jezabel, o rei Acabe implantou o culto ao deus Sol na nação de Israel, que se desviou dos retos caminhos do Senhor, assim como fez o imperador Constantino. Então a imagem daquela falsa profetisa na igreja de Tiatira simboliza a classe dos que estavam corrompendo os fiéis por meio de falsos ensinos religiosos. A mensagem de Jesus era então um alerta aos fiéis de Tiatira para que não se contaminassem com ensinos de homens, como era o exemplo da guarda do domingo, primeiro promovido pelo imperador Constantino no ano 321, e futuramente oficializado pela Igreja em 383 d.C. Como nesse tempo também, muitas outras doutrinas das Escrituras sofreram alteração. Foi em relação a estes fiéis cristãos da Idade Média que Jesus se dirigiu no conteúdo restante da carta de Tiatira, nos versículos 24 ao 29, dizendo: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Resta dizer que, embora havia uma mensagem de elogio e suavidade para os que fossem fiéis, empenhados, fervorosos e amorosos na igreja de Tiatira, mas então seria contra aquele aspecto de apostasia e corrupção que já estava muito enraizado no cristianismo da época, e para os que se mostrassem desobedientes aos seus mandamentos, que Jesus foi firme em dizer: matarei os seus filhos, caso não se arrependam das obras que ela incita. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Isto é, Jesus não os aceitaria. Mas é bom, queridos amigos, fazer uma comparação da igreja que existia naquela época e a nossa realidade como cristãos de hoje. Pois eu até comentei que das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Tiatira, sem dúvida alguma, é a igreja que mais tem membros. Ou seja, qual era a característica predominante do período de Tiatira? O engano religioso. E quantos que se dizem hoje cristãos não vivem no engano religioso? Hoje tem igreja de todo jeito, para todo gosto, que permite tudo. E muitas com doutrinas antibíblicas e até anticristãs.
É até necessário vermos que o livro do Apocalipse nos revela que existe ainda hoje, em nossos dias, uma mesma mulher fazendo o papel de Jezabel. E onde ela se encontra no Apocalipse? No capítulo 17, onde traz o título, a descrição da grande meretriz. Olhe aqui a Jezabel dos nossos dias. Leia todo este capítulo para comparar as semelhanças da grande meretriz com a mulher prostituta na carta de Tiatira. Vamos ler apenas algo interessante que João escreveu no versículo 5. Aqui ele disse: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Interessante é que no período da igreja de Tiatira, a mulher chamada Jezabel, Jesus disse que ela tinha filhos. Quanto à grande meretriz de Apocalipse 17, ali nos é revelado que o seu nome é Babilônia e que ela é mãe de filhas. Mas então o que significa Babilônia e que ela é mãe de filhas, que são meretrizes também? Significa o mesmo que Jezabel, o mesmo que mulher na Bíblia, igrejas. Nesse caso, igrejas erradas. Mas agora pense em nossos dias, porque isso foi escrito para nós. Irmãos, pense quando hoje há engano religioso de toda espécie, igrejas de todo jeito. O que significa essa Babilônia hoje? Aí é onde eu quero lhe dizer que Babilônia, e eu não quero ser melhor do que você, essa Babilônia significa eu e você. Significa minha igreja e a sua igreja. Porque Babilônia significa confusão, e é o que nós estamos envolvidos, numa confusão religiosa, onde ninguém entende ninguém. Como naquela torre de Babel, que um não entendia a linguagem do outro. O que é verdade para você, não é verdade para mim. Eu não vou na sua igreja, e você também não vai na minha. Podemos até ir, mas eu vou ver ou ouvir alguma coisa na sua igreja que eu não vou gostar. E você também vai ouvir alguma coisa na minha igreja que você não vai concordar. Então eu quero lhe dizer nesse momento, é que Babilônia não é uma igreja sozinha. Como se eu quisesse dizer, Babilônia é a igreja A ou é a igreja B. Não, na realidade Babilônia é mais de uma igreja, porque ela tem filhas. Portanto, esse termo significa um grupo de igrejas, ou até mesmo todas as igrejas, mas quando não tem as características de ser uma igreja verdadeira. Mas agora é claro que Deus tem uma igreja verdadeira nessa terra. E qualquer igreja também pode ser verdadeira, contanto que tenha as características da igreja verdadeira. E quais são essas características? Se você deseja saber, o livro do Apocalipse vai te revelar. No capítulo 12, verso 17, onde diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora entendamos o que o texto bíblico quer dizer. Aqui, o que significa a mulher? Igreja, está claro. E o dragão? Satanás. Então vamos ler de novo. Irou-se o diabo, Satanás, contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora sim ficou revelada as características da igreja verdadeira, ou de uma igreja quando tem a verdade. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, só para ficar claro, significa os 10 mandamentos da lei de Deus. E o testemunho de Jesus pode significar os ensinos verdadeiros de Jesus que estão escritos na Bíblia. Ou seja, qualquer igreja ou qualquer membro de igreja que queira servir a Deus em espírito e em verdade, deve obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, incluindo o sábado, que é o 4º mandamento, e conhecer e praticar tudo que está escrito na palavra, não a ensinos e tradições de homens. Querido amigo que está me ouvindo,
Agora vamos passar para a parte final do nosso estudo e eu quero dedicar uns momentos para desvendarmos juntos algo que já vislumbramos, que quando a igreja cristã se desviasse dos propósitos de Deus, mediante a estratégia do inimigo de corrompê-la, então seria este o momento de Deus agir e restaurar a sua igreja ao nível da fé primitiva. Como fizemos uma leitura anterior, a solução enviada pelo céu seria mediante uma obra portadora de uma mensagem de vida para a igreja que estava morrendo. Quando tivemos conhecimento disso, nós lemos através dos escritos de Ellen G. White. Quando lemos assim: Deus tinha uma mensagem para a igreja, a qual era sagrada e importante. Ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja. Despertaria o vivo testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores e de novo atraria ao favor de Deus. Que mensagem tão graciosa poderia ser essa? Será que no livro do Apocalipse pode ser encontrada tal mensagem? É isso que agora descobriremos. Entretanto, para o princípio dessa compreensão, nos será necessário ampliar nosso quadro de visão das profecias, que até então nos concentramos somente nas 7 cartas, e vamos falar um pouco mais de outras partes do Apocalipse, especialmente para fazermos uma conexão dos assuntos das 7 cartas com o que se acha revelado no restante do livro do Apocalipse. Quero conduzir vocês agora ao capítulo 8 de Apocalipse, onde está a visão das 7 trombetas. E como lemos, buscando comparar as passagens da Bíblia entre si, porque a Bíblia é que deve se explicar a si mesma. Então veremos o que aparece de modo semelhante nas trombetas e nas cartas do Apocalipse. Nós dissemos que nas 7 igrejas do Apocalipse, a 4ª carta de Tiatira foi o limite da tolerância de Deus. Foi o nível mais baixo a que a igreja poderia chegar, e seria então nesse momento que a partir das 3 últimas cartas haveria o ponto da virada. Assim, nas 3 últimas cartas, que vamos fazer a comparação com as trombetas, nelas devem estar reveladas essa mensagem celestial que resgataria a igreja da sua condição caída. Olhemos exatamente a esse ponto decisivo, no intervalo da 4ª trombeta para a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, na leitura de Apocalipse 8:13. Escute com muita atenção. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse 8:13. O que primeiro chamamos a atenção para o versículo é por ele dizer que as 3 últimas trombetas são 3 ais para os que moram na terra. Então note que a águia é uma imagem negativa que traz uma mensagem negativa para os habitantes da terra. Eu vou ler novamente. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Agora faço uma pergunta simples. Trombeta tem vozes? Não. Mas por que aqui, ao invés de falar nos toques das 3 últimas trombetas, fala das vozes dos 3 anjos que ainda têm de tocar? E então, o que eu quero é abrir os seus olhos para você enxergar que nesse versículo existe uma referência a 3 anjos que no Apocalipse emitem 3 vozes, que também podemos chamar de 3 mensagens de salvação para a humanidade. Sendo assim, essa imagem da águia deixa de ser negativa e passa a ser positiva para os moradores da terra. Nós vamos ver isto, mas antes de termos contato com as 3 vozes ou com os 3 anjos do Apocalipse, vejamos ainda mais alguns detalhes desse versículo, que eu li na minha Bíblia preferida, a tradução Almeida, Revista e Atualizada.
E eu convido você agora para ler comigo a mesma passagem em qualquer outra tradução e verificar algo diferente em todas elas. Vamos escolher a leitura da tradução Almeida, revista e corrigida. Nela está escrito assim: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. A questão é que, se continuarmos a trocar de versões da Bíblia, veremos que elas mudam a figura de uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz, pela figura de um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz. Agora, o que João realmente viu? Uma águia ou ele viu um anjo? O certo é que, quando os estudiosos foram verificar os manuscritos originais, observaram que as duas figuras de linguagem existem em igual proporção. Assim, vários manuscritos registram que João viu uma águia, e outros manuscritos registram que João viu um anjo. Mas por que isso ficou dessa forma no Apocalipse? Foi porque a inspiração que João recebeu para escrever as 3 últimas trombetas, que são os 3 ais para a humanidade, transmitida na figura de uma águia, é uma figura negativa e traz uma mensagem negativa. Por outro lado, a mesma mensagem anunciada na figura de um anjo ou dos 3 anjos, agora a imagem se torna outra, positiva, trocando os 3 ais de maldição por 3 mensagens de bênção e salvação para os que ouvirem a voz de advertência que os 3 anjos têm para comunicar. Vejamos agora essas 3 mensagens, onde elas se encontram no Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7, intitulado A Primeira, a Segunda e a Terceira Voz. Vamos conhecê-las. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Qual semelhança pode ser visto comparando essa passagem com a de Apocalipse 8,13? É que a águia ou o anjo em Apocalipse 8,13 são vistos voando pelo meio do céu, como João aqui vê também os 3 anjos voando pelo meio do céu. Outro detalhe, tanto a ameaça dos 3 ais como as mensagens dos 3 anjos são proclamadas com grande voz, isto é, com grande poder. O que diz a voz do 2º anjo, no versículo 8? Seguiu-se outro anjo, o 2º, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que diz mais a voz do 3º anjo, versos 9 a 12? Seguiu-se a estes outro anjo, o 3º, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Analisemos agora que as mensagens dos 3 anjos são um convite para adorar o Criador e para sair de Babilônia, isto é, sair do engano e da confusão religiosa dos últimos dias. E por último, é uma séria advertência ou ameaça aos que adorarem a besta, ou a sua imagem, ou aceitarem a marca da besta, os quais perderão a sua salvação. Querido amigo que está me ouvindo, agora preste atenção. Assim como lhe declarei que a partir das 3 últimas cartas do Apocalipse é que deveremos
entrar em contato com a mensagem corretiva e salvadora enviada por Deus para o seu povo. Assim é que nas 3 últimas trombetas também encontramos a primeira referência direta à mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, que você deverá conhecer mais na continuação dos nossos estudos, porque ela é a mensagem sagrada e importante que está destinada a separar o trigo do joio e reerguer as igrejas, a minha e a sua, e os membros de todas as igrejas, para estarem aptos para o encontro com Jesus e passarem pela grande tribulação, na qualidade de um dos 144.000 que serão os vitoriosos sobre a marca da besta, a sua imagem e o seu sinal. Esses assuntos realmente são complexos e difíceis de entender, mas se você continuar conosco, pouco a pouco ficará tudo bem compreendido. Por isso, para te mostrar a importância desse assunto, vou fazer com você a leitura da 5ª trombeta, e nela vou te apresentar as mensagens dos 3 anjos, mostrando que ela é a mensagem que sela o povo de Deus. Na 5ª trombeta, vamos avançar? Apocalipse capítulo 9, versos do 1 ao 4. Ouça o que diz. O 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Agora, esse é o ponto que você precisa ouvir. Continue ouvindo ou lendo na sua Bíblia. Veja o que diz a continuação do versículo. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Notou o que foi lido? Que falou do selo de Deus? Então dê toda importância para esse tema do selo de Deus e da marca da besta, que será a crise da grande tribulação. Portanto, as mensagens dos 3 anjos preparam as pessoas para a volta de Jesus. Mas o assunto não para aqui. Agora veja que o tema do selo de Deus no Apocalipse tem o seu próprio capítulo. É o capítulo 7. Nele está a visão do selamento. Olha o que vamos ler ali que João escreveu. Em Apocalipse 7, do 1 ao 3. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Aqui fala do selo de Deus e dos que serão selados, que serão 144.000. Mas você percebeu algo semelhante aqui e na 5ª trombeta? Aqui tem 4 anjos que deveriam obedecer a ordem para não danificar a terra, as árvores, nem qualquer coisa verde. E na 5ª trombeta, o que acontecia era ordenado aos gafanhotos a mesma coisa, que os gafanhotos não fizessem dano para a erva da terra, nem as árvores, nem a qualquer coisa verde. Mas havia um grupo de homens que não seriam protegidos. Quem seriam? Os que não tivessem o selo de Deus. Dá para ver aqui as 2 imagens, de bênção e de maldição, os 2 lados, do anjo e da águia. Então tem 2 coisas que eu quero lhe dizer. A primeira é que a parte boa e positiva nas 3 últimas trombetas, toda essa simbologia profética representa as mensagens dos 3 anjos, pois essa é a mensagem sagrada e importante que está destinada a selar o povo de Deus e prepará-lo para o arrebatamento. Olhe que importante. Depois eu quero lhe dizer que essa mensagem também
é uma proclamação nos últimos dias. Sabe do quê? Da volta de Jesus. É assim que vamos terminar nosso estudo de hoje e lhe faremos um apelo. Quero agora lhe mostrar que a volta de Jesus no Apocalipse também tem o seu próprio capítulo. É o capítulo 19. Também tem no capítulo 20. Mas no capítulo 19, versículos 11 ao 21, podemos ver primeiro, e ali tem o título: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Mas eu vou ler a partir do versículo 17 para você ouvir. Então vi um anjo posto em pé no sol. Aqui eu quero abrir um parêntese. Você lembra de em algum lugar ver um anjo no sol, nas passagens que lemos? Sim, é o anjo do selamento. Ele subia do nascente do sol. Então aqui trata-se do mesmo anjo que na quinta trombeta e no Apocalipse 7. O anjo que traz o selo de Deus. É ele quem dá as ordens. Esse anjo é quem determina quem será salvo e quem se perderá. Ele é um símbolo das 3 mensagens angélicas que agora também quero identificar como uma obra enviada por Deus que anuncia a volta de Jesus e prepara as pessoas para esse momento. E o que esse anjo realiza? Continue ouvindo a Bíblia. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Está percebendo mais alguma coisa que foi lida? É uma repetição e uma confirmação do que já foi lido. Continua, olha o que esse anjo diz para as aves do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha, veja bem que a coisa toda importante nesse capítulo 19 é que ela apresenta a volta de Jesus e os últimos acontecimentos num cenário onde existe 2 lados. Porque aqui no capítulo 19, a vinda de Jesus é apresentada na figura de 2 festas, ou 2 ceias. Primeiro tem a ceia das bodas do Cordeiro, que representa a vinda de Jesus, e depois a ceia das aves. Por isso, vamos ler o convite da ceia, que realmente nos interessa. Capítulo 19, versículos 6 a 9. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém, glória a Deus. Meu querido amigo, esse é o convite que Deus tem para você. E é você quem deve escolher de qual das 2 ceias do Apocalipse você vai participar. Porque a mensagem da volta de Jesus, ela mostra 2 lados. Há um lado feliz daqueles que vão ser bem-aventurados e salvos, mas também ao lado dos perdidos. Então você deve se decidir se você estará na ceia das bodas do Cordeiro,
onde Jesus se casa com sua igreja e a leva para a casa do seu Pai, a fim de desfrutar com ela a lua de mel na eternidade. Mas, infelizmente, aqui também existe a festa que fazem as aves do céu, comendo carne de gente, de todo mundo que se encontrar perdido na volta de Jesus. É a mesma coisa dos gafanhotos que comem os que não têm o selo de Deus na quinta trombeta. E aqui nós finalizamos para te mostrar o ponto de mudança, que agora será para a tua vida e dos teus familiares. Qual dessas duas ceias você quer fazer parte? Vai depender de qual dos selos você vai receber. Se o selo de Deus, que é o sábado do quarto mandamento, como lhe dissemos, ou se vai receber a marca da besta, que é a guarda do domingo, imposta pelas leis dos homens. Vai depender se você vai ser abençoado, recebendo as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, ou você vai se conformar em cair no bico da águia. E aí, para quem já sabe disso, é o milênio de Apocalipse 20, onde os perdidos ficarão mortos aqui durante 1000 anos, e Satanás preso com seus anjos maus, e as aves comendo os seus cadáveres. Mas o que Deus tem para você é que você escolha se preparar para passar os 1000 anos no céu com Jesus, com sua família e todos os salvos reinando na glória. Se este é o seu desejo, se prepare e continue a ouvir as próximas mensagens do Apocalipse, que irão lhe preparar para esse momento da volta de Jesus. Que Deus te abençoe e eu espero você em nosso próximo estudo. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta
A festa está preparada, só falta você.